Quando a cortina de um teatro se abre ou uma câmera de TV ou de cinema é ligada, o ator ou a atriz deixa de pertencer a si mesmo e passa a pertencer ao personagem. E ao público. E quanto mais complexo é esse personagem, mais ele exige do talento de quem o interpreta. A nossa convidada de hoje é uma dessas pessoas que se atiram com paixão em seus trabalhos, na TV, no cinema e principalmente no teatro. Ela é Gabriela Duarte. Gabriela Duarte, seja bem-vinda ao Persona. Muito obrigada, Tílio. Um prazer enorme estar aqui. Muito feliz. A gente está muito feliz em te receber aqui no programa. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Gabriela, seu trabalho mais recente é no teatro, com o espetáculo Papel de Parede Amarelo. É seu primeiro monólogo e sua primeira peça mais política. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Verdade é que o teatro já teve presente na sua vida desde muito cedo, né? Você nasceu em Campinas, mas logo veio para São Paulo e você preferia ficar nos camarins ali, nos bastidores, acompanhando a sua mãe quando ela estava em cartaz. Preferia isso do que fazer qualquer outro programa. Sim. Então, você pode contar para a gente um pouquinho como é que foi esse momento da sua vida? Desde que eu me lembro, assim, das minhas... O que eu gostava de fazer, o que eu gostava de brincar, tudo tinha a ver com essa coisa da atuação, né? Depois de um tempo é que eu fui fazer uma retrospectiva e fui entender que a coisa que realmente, a minha brincadeira preferida era ligada a essa questão da atuação, da interpretação. Então, eu me bastava muito, assim, como quando criança, eu me bastava brincando comigo mesma, eu ficava imaginando situações, hipóteses e tal, e já reagindo, né, àquelas situações E esse era o meu grande divertimento. E a minha mãe, que estava não sempre em cartaz, porque obviamente ela fez muita TV, né, a vida toda, mas quando ela estava em cartaz, para mim era um programão também, ir para lá, ficar e no camarim, e na coxia, e nas maquiagens, e ver aquelas pessoas todas, todo aquele clima, né, dos bastidores, do teatro, da coxia, sempre me chamaram muito a atenção. Eu adorava, sabe essa coisa de adorar o cheiro do teatro? Desde pequena, e isso que eu me lembro, é muito claro isso para mim. Agora, já com uns 8 anos de idade, mais ou menos, acho que você já estava morando no Rio de Janeiro, né, com essa idade? Sim. Você teve uma proposta para fazer uma novela na Globo e seu pai não deixou. Não deixou. Com 8 anos também, eu fiz a minha primeira peça de teatro na escola, totalmente amador e tal, mas eu fiz Alice no País das Maravilhas. E o Chico Stockler, que, aliás, é uma pessoa também, olha só como a vida é, né? A gente gosta de achar que, porque a mãe... Mas existem tantas outras pessoas que te influenciam de uma maneira tão forte, tão potente, né? E ele, o Chico Stockler, ele já não está mais aqui com a gente, ele foi um grande influenciador para mim. E o Chico me chamou para fazer Alice. E eu ia ser a Alice, olha só, a protagonista já de cara. Eu me senti assim adorei, fiquei muito feliz, mas fiquei com muito medo. E eu tinha uma amiga, eu tenho uma super amiga da minha vida, que é a Rita. Ela é 10 anos mais velha que eu tinha 8 anos, ela tinha 18. E ela fazia peças na escola com o Chico. Então, além disso, ela, que eu admirava muito, fazia teatro já. Então, para mim, era tudo uma coisa assim que eu ficava muito encantada.
E a Rita falou para mim, Gabi, relaxa que eu vou estar na frente do palco. E se você esquecer o texto, que é o pesadelo do ator desde sempre, eu vou estar lá. E eu vou te dar o texto. Você olha para mim, eu vou falar o texto e tudo bem. O ponto. Imagina se eu esqueci. Não esqueci nada, só de saber que ela estava ali. Mas chorei antes de entrar em cena, porque, nossa, aquele medo, aquela angústia, aquela aflição, bem tradicional mesmo. Mas e a história do seu pai? Ele não deixou você fazer? É mesmo, Atílio. Vamos lá, vamos voltar. O meu pai, eu fiz essa peça, adorei, e aí, em algum momento, bem nova, acho que por aí, 8, 9 anos, apareceu um convite para fazer uma participação numa novela. E eu cheguei toda animada para ele em Campinas, ele morava em Campinas, mora até hoje, e eu sou de Campinas, eu nasci em Campinas. Eu cheguei toda animada contando para ele que eu ia fazer uma participação numa novela. Ele falou, não, você não vai. Aí o meu mundo, assim, desabou. Porque realmente, né, depois de um tempo você entende, você fala, 8 anos, uma criança de criança mesmo, de brincar. E por mais que fosse uma participação, não era uma novela inteira, ele sabia, ele conhece o mecanismo da coisa. Ele sabia que eu ia ficar horas dentro de um estúdio. É uma profissão, embora ela precise das crianças, não é uma profissão de adulto. Ela já te traz uma responsabilidade enorme, muito tempo Sim, de dedicação. De disciplina. Então, ele não queria que começasse tão cedo. E eu entendo, e eu agradeço hoje. Mas aí você participou de 2 filmes do Renato Aragão, o Cangaceiro Trapalhão e o Trapalhão na Arca de Noé. Teu pai mudou de ideia? Ali era uma brincadeira mesmo, era uma diária de filmagem, sabe? Era uma coisa como se eu estivesse passando um dia no parque, que pra mim era o que era. E para ele aí tudo bem, né? Eu acho que a coisa da TV que pegou um pouco mais e ele segurou até os meus 15 anos. Aí ele não conseguiu segurar mais. E como é que era para você nesse momento? Você já queria estar no teatro e participar desse filme? Como é que foi? Desses filmes, né? Foi uma delícia. Mas aí, assim, o Renato, eu conhecia o Renato já, né? Da relação que ele tinha com a minha mãe. Minha mãe foi casada há muitos anos com o Del Rangel. Nosso amado diretor Isso, que era sobrinho dele, do Renato. Então, era uma relação próxima, de convivência. Vira e mexe, a gente estava na casa do Renato. Então, era aquela coisa gostosa, fácil, simples. Quase familiar mesmo, Quase familiar, exato. E aí, quando apareceu a possibilidade de estar lá com outras crianças em cena... foi muito gostoso, foi muito legal. Então foi muito bacana. Foi um jeito adequado de começar, sabe? Uma coisa que eu já sabia que ia acontecer em algum momento. E aí mais tarde foi seu próprio pai que te matriculou no tablado. Que lembrança você tem desse momento aí? O tablado foi muito... O tablado eu já era adolescente, eu já devia ter ali uns 14... 15 anos, né? O tablado, olha só que coisa interessante, né? O ser humano, ele vai passando por fases. Eu tenho filhos adolescentes, eu tenho uma adolescente total e tenho um pré-adolescente. Então, hoje eu consigo olhar para eles e lembrar da adolescente que eu fui. No tablado, eu tinha muita vergonha. Eu fui uma adolescente tímida. Eu tinha muita vergonha, assim, eu não era... Sabe, eu falava pouco, eu media as coisas que eu ia fazer. Talvez eu já tivesse um pouco mais de consciência, né, de que eu era filha de uma pessoa tão famosa, tão conhecida, e que isso já me trazia uma certa cobrança, que ainda não era das pessoas, porque eu ainda não estava exposta, mas era minha mesmo. Então, eu fiquei muito tímida. Eu tive que... Quando eu comecei a minha carreira, eu tive que brigar muito contra a minha timidez. Então, eu estava nesse momento. Então, se você me perguntar se eu tenho lembranças boas, mais ou menos. Era um pouco doloroso. Aí você fez uma participação no Joana, né?
Era uma série produzida pela sua mãe, pela Regina Duarte, no SBT. E depois, acho que depois do Tablado, inclusive, você vai participar da primeira oficina de atores da Globo, né? Mas olha só quem abre esse assunto aqui pra gente. Achou que ia escapar do meu depoimento, né, Gabi? Mas fica tranquila que eu vim só falar de trabalho. Não vou contar nenhuma história que ninguém possa saber. Fica tranquila. A gente, na verdade, é amiga muito antes de pensar em ser atriz. A gente é amiga de colégio, são 40 anos de amizade, mais tempo de vida com a Gabi do que sem a Gabi. E aí eu vim com a ideia da gente fazer a oficina de atores da Globo juntas. Mesmo a Gabi tendo em casa uma facilidade, eu vim com essa ideia doida, a gente fez, e daí pra frente a gente não parou mais. A gente não trabalha junto, muito. A gente gostaria de trabalhar muito mais do que a gente trabalha, ou trabalhou. A gente deixa aberto aí para quem quiser chamar a gente para trabalhar junto. E a gente está fazendo Pode Amiga junto agora, relembrando nossas histórias, relembrando a nossa vida. Tem sido bom demais. Gabi, eu te amo. E é isso. A gente começou junto e eu acho que, pelo visto, a gente vai até velhinha, bastante tempo junta. Beijo enorme, já tô com saudade. Pode, amiga? Pode, amiga. É assim então que vocês vão me fazer chorar, viu? Que legal. Renata foi a responsável por ficar sabendo dessa coisa da oficina, né? Era a primeira. Então, a Renata, o pai dela era casado com a Rô, que era... como que chama? Produtora de casting. Isso, produtora de elenco. Obrigada, Cris, lá da TV Globo. E ela ficou sabendo, contou pra Renata, e a Renata falou, vai rolar isso assim, vamos comigo? Vamos. Então era meio que uma brincadeira, sabe, de adolescente, assim. A gente saía da escola, ia pra oficina. A minha mãe não necessariamente ficava sabendo onde a gente estava, porque milhares de vezes eu saía da escola e ia pra casa dela, que a gente era aquela amiga, assim, simbiótica. Ia pra casa dela, não tinha essa coisa do celular, né? E tudo bem, assim, tava tudo... Aí, à noite, eu voltava pra casa, jantava, no dia seguinte tinha escola. Enfim, caiu um pouco nessa rotina aí, que ninguém passou meio despercebido, ninguém ficou sabendo muito. E a gente ia 3 vezes por semana, alguma coisa assim, pra oficina de atores da Globo. No final da oficina, eles resolveram abrir testes para recrutar jovens, porque era tudo adolescente, tudo da nossa idade, para produtos para esse público na casa, né? Então, Top Model veio daí. E a Renata, eu fiz o teste, passei, tive que contar para minha mãe e para o meu pai. Eu queria saber como é que foi esse momento de contar para ela. Para ela foi muito tranquilo, assim, ela sabia. Ela, entendeu? Na verdade, ela tinha certeza que em algum momento isso ia acontecer. Para ele, sempre é mais tenso, né? Eu acho que a relação com essa figura de mais autoridade na vida da gente, ela sempre dá um pouco mais de medo mesmo de encarar. Então, me preparei, mas eu tinha 15 anos, né? Eu estava morando no Rio de Janeiro e eu falei, não, vai dar tudo certo. Eu já levei todo o esquema pronto para ele. Falei, não pode gravar de manhã, porque tem muitos adolescentes, então todo mundo vai estudar e tal, e só grava à tarde. Então, eu já levei tudo mastigado para ele, ele encarou, comprou a ideia, ele viu que não tinha jeito. Eu já estava para fazer 16 anos, e aí rolou a história. A Renata foi para outra novela, não fizemos a mesma novela. Mas ainda bem que as duas começaram a trabalhar juntas. E aí foi muito legal, porque eu ia para a escola de manhã e à tarde eu voltava para a escola, porque a escola era o cenário, né? A escola da personagem. Minha vida sempre tudo muito misturadinho, assim, sabe? Mas muito bom. Agora, a sua primeira participação num papel mais destacado foi da Bianca Rivas, na minissérie Colônia Cecília, na TV Bandeirantes. Era uma jovem idealista, sensível, né, em meio aí aos conflitos internos da colônia. Era um papel intenso, de época. Você tinha o sotaque italiano, né? Como é que foi que você se preparou aí para encarar essa personagem tão novinha?
novinha, né? 13 anos. Ai, gente, olha, se eu disser para vocês que é uma lembrança muito remota, acreditem, não foi uma coisa que me marcou por ter sido o primeiro trabalho, né? Eu tive que sair de casa, eu viajei, eu tinha uma pessoa que morava, né, com a gente, minha babá, né? Minha babá, que ficou com a gente a vida inteira. Que foi comigo, me acompanhando, mas isso foi gravado, acho que no Paraná, alguma coisa assim. Então, eu tive que me deslocar, eu tive que ficar lá. E tinha toda uma coisa de equipe e tal, da minissérie, dirigida pelo Hugo Barreto, que é um amor de pessoa. E foi divertido. Eu tenho muita... Denise Del Vecchio. Sim. E era muito divertido, porque foi a primeira vez, eu adorei estar ali, mas eu não me lembro muito como eu me preparei. A coisa do italiano não foi fácil, eu tinha 13 anos. Então, imagina, nunca tinha interpretado nem em português. Já chega a tirar. Enfim, mas acho que me deu sorte, viu? Porque depois disso, foi. Alguém dessa minissérie tem uma lembrança muito forte da sua presença lá e mandou uma mensagem também. Olá, Gabriela, querida. Você já nasceu com um selo, sabe? Um chip assim, grande atriz. Então não tinha jeito, não tinha como escapar. Eu queria lembrar que nós gravamos um seriado, há muitos anos isso, um seriado sobre a imigração italiana no Brasil. E a Gabriela surgiu como um personagem do seriado, uma garotinha. E todos nós adultos ficamos muito impressionados com o nível de comprometimento, o talento, a entrega dessa garotinha nesse personagem. Incrível, né, Gabriela? Aí os anos se passaram e hoje temos essa grande atriz, que já era grande atriz desde o início e que cada vez está melhor, mais pronta, essa vocação, esse talento. E eu tenho a honra de ter participado do início dessa carreira linda que você está trilhando, esse caminho maravilhoso de grande atriz. Gabriela, um grande abraço para você, minha querida. Que bello. Ah, é muito piccolino. Ele fica fazendo assim. Ai, gente, Selma, um beijo. Que lembrança maravilhosa, realmente. É muito bom lembrar e ouvir, né, essas pessoas falando, né? São referências que vão te mostrando quem você foi um dia e da onde você saiu e onde você chegou, né? Muito bom. A sua construção, né? Aí, você foi encarar o Antunes Filho, né? Lá no CPT, no Centro de Pesquisas Teatrais do SESC. Como é que foi a sua experiência com o genial e temido Antunes Filho? Foi... quero pegar uma palavra aqui que possa definir Todo melhor. mundo toma muito cuidado quando vai falar do Antunes. Porque tem muitas camadas. Eu acho que trabalhar com Antunes tem camadas muito importantes, assim, muito fortes, né? Eu sempre quis trabalhar com Antunes porque eu sempre soube que era ali que a minha formação ia começar. E eu queria... engraçado, né? Você vê, a Selma fala... Eu sempre fui uma pessoa muito... Acho que isso a pessoa nasce com isso, sei lá. Eu sempre fui muito... Eu sempre soube muito o que eu queria. Quando você é criança, você não sabe, não tem instrumento para entender como que você vai lidar ou seguir com aquilo. Agora, eu tinha uma intuição, assim, de que... Então, eu já também muito nova, Antunes 17, eu falava assim, é com ele que eu quero começar. Que eu quero começar da fundação do negócio, sabe? E aí eu fui. E aí eu já tinha feito o Top Model. E o Antunes, ele me acolheu de uma forma muito bonita e muito afetuosa, assim. Só que, ao mesmo tempo, como
Quem conhece o Antunes sabe que ele não perderia a chance de me usar como exemplo do que é a televisão, que ele considerava um eletrodoméstico. Então, isso para mim é o que eu falo das camadas. Era muito difícil, muito mesmo. Eu saía aos prantos do Antunes, assim, muitas e muitas vezes eu saía destruída. Ele destruía o meu ego, né? Só que veja, se a gente fizer o outro lado da moeda, a gente vai ver como é importante também que o ator, ele saiba, ele tenha essa resiliência, ele saiba ter o seu ego colocado num lugar que não é, entendeu? Então, tem tantos lados, né? Ele falava uma coisa que eu jamais esqueci, jamais esquecerei. Ele falava, antes de ser um bom ator, o ator, ele tem que ser um ótimo ser humano. E isso, para mim, foi muito, sabe, reverbera na minha vida. Nunca esqueci. E persegui isso. Sabe, eu nunca vou conseguir ser uma boa atriz se eu não tiver consciência do ser humano que eu sou. E nunca me deixar, né, enlouquecer, achar... Então, essa coisa do ego que ele destruiu e que hoje não, já faz muito tempo que eu considero isso um presente que ele me deu. Obrigada, Antônio. Que maravilha. Bom, vamos para um breve intervalo e aí no próximo bloco a gente fala sobre sua estreia na Globo e no teatro, pode ser? Claro. Voltamos já com Gabriela Duarte. Estamos de volta para continuar a nossa conversa com a Gabriela Duarte. Gabriela, é o seguinte, a gente já vai abrir esse bloco com mais uma mensagem para você. Quem será, Haja hein? coração. Parabéns, Gabriela, pela sua participação no Persona, parabéns pela sua trajetória artística, dando continuidade à tradição familiar, você, Regina, etc. e tal. Eu, com você, tenho lembranças sensacionais da Olivinha que você fez debutando naquela novela Encantada que fizemos juntos, a novela do Antônio Calmon e do Walter Negrão, Top Model, que tinha aquela família unida, maravilhosa. Imagina uma casa encantada na praia, de frente para o mar, junto com John Lennon, Elvis Presley, Ringo Starr, Jane Fonda e Olivinha, e ainda Maradona, aquele cão felpudo que o Gaspar se escondia embaixo da cama quando ficava de mau humor, ou então ia para as ondas mergulhar. Ainda tinha o Sal, Barraca do Sal, que quando vocês não gostavam do café da Naná, café da manhã esperto que ela fazia, muito bom, vocês iam lá comer um sanduba natureba, um suco psicodélico, enfim, foram momentos lindos que passamos juntos em 89 fazendo Top Model. Parabéns, muito gostoso poder falar isso de você. E bola pra frente, Olivinha, Gabriela, beijão pra todos. A maior gata de todas as praias, Olivia Palito. Palito, pai. Ai, que saudades dessa galera, que saudades do Nuno. Meu Deus, muito bom lembrar disso. Que muito novela, bom. né? Que novela. Tomou conta, assim, do público, né? Era uma novidade, né? Eu acho que a TV Globo percebeu, quer dizer, eu acho, enfim, né? Eu imagino que eles tenham ali, estavam começando a entender que o público, esse público jovem, adolescente, era um consumidor maravilhoso, né? Enfim, de novelas e séries. Já tinha tido uma série de adolescentes e tinha dado certo, enfim. E aí uniram-se essas pessoas incríveis, essa turma toda, Adriana Esteves, todo mundo que estava ali, né, que vocês mostraram ali. A Zezé Polessa estreando, né, o Nuno, gente, pessoa mais alto astral do mundo. Carol Machado, minha amiga até hoje, muito amiga. Marcelo Faria, meu amigo, meu par romântico. Fizemos muitos pares românticos. Então, só memórias boas. E aí, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, que
Que sorte! Presente, né? Que presente que a vida me deu, né? Para começar a minha carreira com uma novela jovem, que tinha tudo a ver comigo, com o meu universo, divertido. Podia ser melhor. Agora, tem uma história que o elenco foi selecionado num concurso do Faustão. Como é que foi? Você participou desse concurso? Participei, então. Eu acho que isso... sim, na verdade houve esse concurso, aconteceu uma coisa muito louca, porque ficamos as 3 finalistas, eu, Flávia, Alessandra e Adriana Esteves. Eu e a Adriana morávamos na Barra da Tijuca, no Rio, e a Flávia morava na Zona Sul. E o programa do Faustão era gravado no Teatro Fênix, no Jardim Botânico. Bom, o Rio, quando chovia, era aquele... Virava assim, alagava, virava uma coisa que ninguém saía, ninguém passava, ainda mais Zona Sul e Barra e tal. Eu e a Adriana não conseguimos chegar ao vivo. A única que chegou foi a Flávia. E a Flávia ganhou e a gente ficou uma coisa assim... Será que se a gente tivesse lá, a gente também... Isso não teria, esse resultado não teria... Não que mude alguma coisa, não muda nada. Era uma brincadeira. Mas é engraçado, né? Como a vida, às vezes, ela coloca uma tempestade no meio do caminho, entendeu? E as coisas se transformam no que são. E tudo bem, porque a gente já... estava na novela, eu e a Adriana já estávamos na novela. A Flávia fez uma participação maravilhosa, super especialíssima, somos amigas também até hoje e tal. Então é isso, no meio do caminho tinha um dilúvio. Agora, a sua estreia como profissional do teatro foi com a peça Namoro, no Escurinho do Teatro, dirigida pelo Roberto Lage. E que foi um grande sucesso, né? E o teatro é essa experiência mais visceral. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu estava saindo de Top Model, eu queria fazer teatro. E aí o Lage entrou em contato comigo dizendo que ele tinha uma peça escrita pelo Wilder Miranda Costa com 3 adolescentes. E eu me lembro que na época eu fiquei meio assim... Falei, poxa, mas eu acabei de fazer uma novela com essa temática. Agora eu vou para o teatro. Ou seja, é aquilo. Eu sempre já querendo montar uma estratégia, um caminho que me beneficiasse, obviamente, né? Eu estava no início de uma história, eu queria poder... de alguma forma, desenhar um pouco isso. Imagina, lê do engano, né? A gente... Quem dá o ponto final é o destino mesmo. Porque aí eu falei, não, tá bom, eu quero fazer, porque eu fui super seduzida por essa proposta. Foi muito incrível, porque realmente foi uma peça de muito sucesso. Eu, Vanessa Goulart e Geraldine Quaglia. E as pessoas amavam, era muito legal. E foi um bom início também no teatro, porque eu já comecei meio mal acostumada, assim, falar, nossa, teatro é um negócio bom. Já tinha meu dinheiro, já ganhava dinheiro. E isso me levou a entender que essa era a profissão que eu queria seguir. Porque tem diversos caminhos também, né? Eu tinha que pensar em tudo. Eu pensava no amor que eu sentia, no quanto eu gostava de estar ali, no quanto aquilo era divertido e desafiador, mas eu também tinha que pensar, mas será que eu vou conseguir me sustentar disso? E foi aí que eu entendi que sim, que era possível e que eu estava ganhando um dinheiro bom e acabei o 3º colegial, que hoje eu não sei como, mas enfim, com 17 anos e não fiz faculdade. Acabei não fazendo, porque eu já estava trabalhando, falei, vou seguir. A minha faculdade vai ser a vida, vai ser o meu trabalho. Deu certo, né? É isso. Mais um recado. Ai, vamos lá. Gabi, que alegria poder dar um depoimento sobre você nesse programa que eu adoro, que é o Persona. Acabei de sair do seu espetáculo. Eu ia gravar o depoimento antes, mas eu falei, eu vou assistir o espetáculo e vou gravar o depoimento sobre o impacto
do trabalho da Gabi. E que impacto me causou, Gabi? Que emoções você me proporcionou. Minhas memórias pessoais, nossas, da época do namoro, vindo à tona. O intervalo das sessões de sábado, que tinham 2, e a gente ficava no teatro entre uma e outra, ouvindo o público, no auge da nossa adolescência. E agora assistir a um trabalho seu tão maduro, tão importante, tão transformador. É muito lindo, é muito lindo. Muito lindo também poder te reencontrar nesse momento das nossas vidas, em que eu costumo chamar da adolescência da maturidade. Nesse momento também que eu estou estreando na direção, estou te esperando para assistir o espetáculo Gertrude Alice Picasso. E espero te encontrar mais e mais. Muita saudade. Não vamos ficar muito tempo sem nos ver, não, viu? Quero dar muita risada com você ainda. Você lembra da Tina que eu fazia na época do namoro? A Tina, você adorava a Tina. A gente tinha acesso de riso. Tantas histórias, né, Gabi? Um grande beijo, parabéns pelo programa e até breve, tá bom? Beijo. Gente, me emociona demais, porque é isso, né? Minha adolescência, as crises de riso que a gente só tem na adolescência, aqueles risos intermináveis, tudo é engraçado, tudo é uma novidade. E eu vivi, né, isso com elas. Com essas meninas, então é muito emocionante, de verdade, me toca muito. E ela realmente, a Vanessa foi assistir e me deu um abraço assim, depois da peça, tão honesto, tão sincero, a gente começou juntas, né? Isso tem uma força muito grande. Claro. Então, nossa, eu tô emocionada, eu vou assistir Vanessa na direção, olha que coisa mais linda. Né? Tá vendo? Vou assistir sim, Van, te amo. Você faz parte da minha vida. Ai, que lindo. Pouco tempo depois, ainda garota, você atuou em Confissões de Adolescente, né? Que foi um sucesso com mais de 1000 apresentações por todo o Brasil e quase 1 milhão de espectadores. Peça dirigida pelo saudoso Domingos de Oliveira, sim, né? Fala pra gente um pouquinho desse trabalho. Confissões de Adolescente foi meu momento popstar, assim, no teatro, porque eu entrei, né, no lugar da Maria Mariana. A peça estava no auge, mas no auge, assim, e bombando, vamos falar português, bombando. Então, o que aconteceu? 4 meninas viajando o Brasil inteiro de ônibus, sem voltar para casa, porque voltar para casa era muito caro. Então, as turnês eram assim... Vamos para o Nordeste, 2 meses no Nordeste, fazendo todas as capitais que você pode imaginar. Vamos para o Sul, 1 mês e meio no Sul. Então, era trupe, era a sensação mesmo de... Eu cresci muito com essas meninas, a gente trocava muito, a gente só tinha gente. Eram 4 meninas de 17, 18 anos... com um produtor que acho que deve ter enlouquecido para sempre. Até hoje ele tá, Fernando Gomes. Fernando, te amo. Então, foi a fase que eu mais li na vida. Ali começou a minha vida de pesquisa, de leitor. Então, assim, a gente lia tudo que vocês podem imaginar. Trocava uns livros. Trocava livro, a gente lia Rubem Fonseca, eu li tudo do Rubem Fonseca. Imagina, a gente ficava meses viajando, não tinha celular. A gente fazia peça, voltava pro hotel, ia jantar, fazia uma traquinagem aqui, outra ali, porque era tudo adolescente, tomava um porre aqui, outro ali. Mas estava todo mundo trabalhando, tinha uma responsabilidade imensa, a gente chegava nas cidades, os teatros já estavam lotados, por isso que eu falo, minha vida de popstar. Você tinha acabado de voltar de um trabalho com a Bia Lessa, que foi no exterior, né? 2 peças teatrais com ela. A Bia me convidou para fazer... Depois do Antunes, o Antunes me mandou embora. Tá, detalhe. 1 ano depois, ele me mandou embora. E aí eu já estava tão calejada que eu acho que quando ele falou assim, tchau, né, eu nem fiquei triste. Eu nem chorei. Eu falei, eu já estava esperando, porque foi
Foi punk o processo. Quando eu desci as escadas ali do Sesc, Anchieta, né, onde era o CPT, não sei se é até hoje. Ainda é. Né? Até hoje. É. Quem estava lá no teatro, no Sesc Anchieta, trabalhando, fazendo, acho que ou Viagem ao Centro da Terra ou Orlando, a Bia. Quando eu desci, a Bia olhou para mim e falou assim: Gabriela, você não quer trabalhar comigo? Vamos conversar? Eu olhei e falei, vamos. Eu acho que hoje eu diria assim, agora, acabei de ficar desempregada, inclusive. Aí eu falei, eu achei tão estranho, assim, tão diferente, sabe? Fiquei tão chocada com a Bia Lessa falando, você não quer conversar comigo? Não sei o quê. Aí quando veio a proposta maravilhosa, era o seguinte, simplesmente ir para 2 festivais na Alemanha. Fazendo Orlando e Viagem ao Centro da Terra. E eu substituindo a Cacau. E aí foi assim, entre Munique e Hamburgo, tinha um hiato grande. Nesse meio tempo, ela quis filmar, para não precisar também voltar para o Brasil, ela alugou. Eles alugaram apartamentos em Praga. Olha que coisa incrível. Eu, gente, com 17 anos, em Praga, na Europa, tal, fazendo Cartas à Felice, do Kafka. Que ela videografou, não sei como fala isso, né? Filmou, mas foi muito legal, assim. Realmente, a minha adolescência foi bem divertida. Belíssimas experiências, né? Vamos falar um pouquinho sobre cinema. Seu primeiro filme foi o Oriundi. Oriundi, que tinha como protagonista ninguém menos do que o Anthony Quinn. Esse foi o penúltimo trabalho dele. Nós produzimos um quadro sobre o Anthony Quinn. Anthony Quinn nasceu em 1915, no México, numa família muito pobre, filho de pai irlandês e mãe mexicana. Na infância e adolescência, trabalhou como engraxate, açougueiro e vendedor de jornais. Mais tarde, estudou arquitetura com o renomado Frank Lloyd Wright, que o incentivou a explorar suas habilidades como artista plástico. A partir daí, Anthony Quinn produziu dezenas de pinturas e esculturas, estreou no teatro aos 21 anos, em 1936, e fez vários pequenos papéis no cinema, até ganhar destaque em Viva Zapata, que lhe rendeu seu primeiro Oscar. Quinn brilhou em grandes interpretações como Requiem por um Lutador, onde reviveu seu passado como boxeador amador, e o memorável Alexis Zorba, em Zorba o Grego, dentre mais de 100 filmes. Anthony Quinn foi também um grande incentivador das artes, criando uma fundação para jovens artistas. Faleceu em 2001, aos 86 anos, deixando um legado brilhante e diversificado. Um dos seus últimos trabalhos foi no filme Oriundi, que contou com a participação da nossa convidada de hoje, Gabriela Duarte. Meu Deus. Outra experiência interessante, você filmar com o Anthony Quinn. Né? Não, quando eu olho para isso, eu falo, será mesmo que eu vivi tudo isso nessa vida? Nunca vou me esquecer dele, com 80 e tantos anos, correndo atrás do filho de 2 anos, 3 anos de idade, correndo pela praia, uma coisa assim de energia, E essa lenda, né, que eu olhava e falava assim, como é que eu vou contracenar com ele? E aí volta aquela Gabriela, né, muito jovem, tímida e tal. Até que aí começa a criar mecanismos internos de falar assim, ele não vai parar de atuar para observar como eu estou atuando. Se situa, Gabriela, sabe? E isso quando me veio essa ideia, eu falei, pronto, é isso. Ele está atuando, eu também estou atuando e vamos juntos, né, para a cena ficar boa. E foi maravilhoso, maravilhoso. Um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito.
Sem dúvida nenhuma. Tem que ter mesmo. Aí, Gabriela, você interpretou a Ritinha de Irmãos Coragem e pouco tempo depois você estourou com o papel da Maria Eduarda, da novela Por Amor. Você contracenava com a sua mãe, Regina Duarte, e era um papel aí polêmico, né? É muito comum as pessoas associarem uma personagem ao ator. E foi o teu caso nessa novela, né? Sim, foi. Foi. Eu estava começando, né? Era a minha terceira novela. Enfim, eu tinha feito uma novela das 7, Top Moda, uma novela das 6, Irmãos Coragem, e fui estudar fora. Resolvi tirar aí um tempo para estudar mesmo. Aí fui lá para o Stanislavski, que é o que eu falo, eu vou sempre na base do negócio, né? Eu nunca fui assim, nunca fui de ficar queimando etapas. Eu falo, já que vamos começar de onde tem que ser, para ir colocando os tijolinhos direitinho. Bom, nesse momento eu recebi um convite para fazer uma novela na Globo. Eu fiquei super feliz, falei, ótimo, então vamos lá. E ninguém falava que novela era essa, não se sabia, mas não... E uma hora eu comecei a ficar, né, 18 anos... Não, aí eu já tinha mais, aí eu já tinha 21. Mas, né, com aquela ansiedade da juventude, comecei a ficar nervosa. Mas o que novela que não sei o que? Aí veio a notícia de que era uma novela do Manuel Carlos com a minha mãe, onde a gente ia fazer mãe e filha. E aí começamos a gravar... E a novela foi, eu não sabia muita coisa, o que era, sabia, lógico, né? Existia uma sinopse. Mas, enfim, eu comecei a me dar conta de quem era essa personagem. E ela era realmente uma pedrinha no sapato. Que é característico do Maneco, né? Ele faz essas jovenzinhas espoletas, irritantes, mimadas e tal... E eu comecei a entender que essa personagem não estava agradando. E uma das respostas que eu recebi foi assim, quem falou que é para agradar? Na época chegou a ter um site, inclusive, eu odeio Maria Eduarda, não sei o que. Particularmente eu acho que para uma atriz fazer uma personagem que o público odeie tanto é uma glória. É um sinal de que você realmente conseguiu passar toda essa questão da personagem para o público. Isso é maravilhoso. Eu acho que você tem que fazer ali o que está sendo proposto, né? Cada um tem o seu papel na trama, claro. Né? Mas quando você é muito jovem e quando o público não te conhece... Ele acredita que ele te confunde com aquela pessoa. Então, realmente, assim, foram anos onde eu fiquei durante algum tempo, muito estigmatizada, digamos, né? Como sendo a mimada, a chata. Mas ela... Eu lembro que eu ouvia muito assim, mas ela é chata mesmo? Como ela era. E as pessoas falam, não, ela é legal. Mas é isso que o Atílio falou, é genial. Sinal que o papel foi perfeito. Eu estava na minha terceira novela, eu pensei, será que a minha carreira vai vingar? Será que vai acontecer? Será que a Maria Eduarda vai acabar comigo? Sim. Será que a minha carreira mal começou e já vai acabar? Muito pelo contrário, né? Pois é. E hoje eu vejo que é uma personagem, assim, que... Nossa, eu não tenho nem palavras. É a personagem que me colocou num lugar... de protagonista e não sei o quê, e que hoje é o meu passado que eu mais abraço com mais carinho, sabe? Sim. Bom, vamos fazer mais uma pausa, Gabriela. No terceiro bloco a gente vai falar sobre o vestido né, e sobre o papel de Parede Amarelo e eu, né? Tá. Voltamos já para a nossa conversa com a Gabriela Duarte. Pronto, o pessoal está de volta, hoje conversando com a Gabriela Duarte. Gabriela, no seu segundo filme, você fez primeiro Oriunde, e no segundo, que é O Vestido, você era a protagonista, Bárbara. Sim. E por essa situação você recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Huelva, na Espanha. Mas antes de falar sobre isso, olha só quem também mandou uma mensagem para você. Gabi, um beijo imenso para você, todo o meu amor.
Estava aqui lembrando do nosso trabalho no vestido, no filme do nosso encontro. E eu me lembro de algumas cenas com você, acho que todas, de como foi bom estar junto com você, estar fazendo com você, estar contracenando com você, do seu talento, da sua seriedade, do seu comprometimento com o trabalho. Que atriz linda a gente encontrar nesse caminho. Fica aqui esse meu depoimento daqueles dias e a minha torcida por você, hoje, sempre, até o infinito e além. Beijos. Beijos. A paixão exige uma cerimônia, um pacto. Meu Deus, Ana, amo a Ana. Que atriz maravilhosa, que eu sou fã, de carteirinha, que coisa boa poder trabalhar com uma mulher como ela, sabe? Me ensinou muito, assim, sem didatismo nenhum, só de estar ali no set, sabe? A concentração dela. Que privilégio. Obrigada, Ana. Gabriela, na novela Passione, seu papel foi de uma ninfomaníaca, né, mimada, ciumenta, e que você considera um divisor de águas na sua carreira. E muito por mérito seu. Sim. Conta essa história. Eu fui buscar. Eu queria sair de uma prateleira que eu achava que eu estava há muito tempo, sabe, lá. Eu fui a pessoa mais feliz durante um ano, assim, parecia que eu estava num playground, assim, de verdade, brincando, me divertindo. Gabi, dentre os seus vários espetáculos teatrais, a gente pode destacar, por exemplo, Através de um Espelho, direção do Ulisses Cruz, né? Em que você foi premiada, inclusive. Perfume de Mulher, direção do Walter Lima Júnior. Mas o seu mais recente trabalho é O Papel de Parede Amarelo e Eu, sobre uma mulher diagnosticada como histérica. E a gente produziu um quadro também sobre esse tema, a histeria. Vamos ver? Vamos. O termo histeria vem do grego histera, que significa útero. E por muito tempo foi usado para classificar comportamentos femininos considerados excessivos ou inconvenientes. Na antiguidade, acreditava-se que o útero vagava pelo corpo, causando sintomas físicos e emocionais. Mulheres histéricas eram vistas como instáveis, mentirosas, perigosas ou como vítimas frágeis e manipuláveis. Com o avanço do cristianismo, práticas ligadas à cura e à sabedoria popular passaram a ser vistas como heresia. E então, parteiras, curandeiras ou mulheres tidas como histéricas tornaram-se alvo de acusações de bruxaria ou de possessão demoníaca, o que podia levá-las a serem condenadas à fogueira. No século XIX, com os estudos de Jean-Martin Charcot e Sigmund Freud, a histeria ganhou status clínico, mas ainda fortemente vinculada à repressão sexual e à exclusão social. No conto O Papel de Parede Amarelo, a autora Charlotte Perkins Gilman, também diagnosticada como histérica, transformou a sua própria experiência em denúncia, lançando um olhar crítico sobre o silenciamento e o controle do corpo feminino. Gabriela, você produziu e participou da adaptação do conto para o palco, né? É um trabalho que exigiu uma dedicação muito grande, porque é um trabalho de grande intensidade mesmo. É bastante intenso e eu, na verdade, esse conto, eu, Denise e a Alessandra, a única coisa que eu falava para elas era que eu queria muito que esse conto se materializasse, porque ele é muito didático, né? Ele é muito atual. Ponto. Mas ele é um conto do século XIX, que eu li e falei, poxa, como eu gostaria de poder olhar e dizer, olha como era. E eu não conseguia fazer isso. Então ele ficou reverberando na minha cabeça. E aí, quando eu tive esse encontro com a Alessandra e com a Denise, eu falava para elas que eu queria
que esse conto se materializasse de alguma forma. Então, foi uma adaptação feita pelas 3 mulheres, eu, Alessandra e Denise, num momento onde a gente tinha uma necessidade, pelo jeito, né, de falar sobre isso. Isso é um manifesto feminista de 1893, que ela, Charlotte Perkins Gilman, quis vender muitas vezes para os jornais, e os jornais nunca que iriam publicar. Ela ousou escrever isso, falar sobre isso, assim como a Virginia, né? Elas são contemporâneas, Virginia Woolf. E o que acontecia com essas mulheres, né, que queriam sair do padrão que elas eram colocadas pela sociedade, pelos maridos? Eram consideradas histéricas, né? E, assim, a sociedade não absorvia a necessidade que essas mulheres tinham de sair do padrão. E o final delas, todo mundo sabe, elas se matavam. Então, não é o que a gente faz na peça, vocês sabem, né? A gente resolveu dizer para as pessoas, e veja, não estou falando de mulheres, estou falando de pessoas. Existem muitos tipos de padrão em que nós, como seres humanos, somos colocados socialmente, né? Não, gente, existe uma saída sim. São as tais prateleiras, né? Também existem essas prateleiras na vida normal da gente, né? Das pessoas de modo geral. E claro que não podia faltar a mensagem dessas suas grandes parceiras nesse trabalho. Deus do céu, agora eu vou morrer. Trabalhar com a Gabriela Duarte foi uma coisa impressionante de boa. Que atriz versátil, que coisa maravilhosa, que resultados incríveis. E todos dizem quando saem do espetáculo como ela é boa, mas ela é muito boa. Cá entre nós, eu acredito que um trabalho adequado, com estímulos e variedades, poderia me fazer muito bem. Ai, mas eu amei num grau. Gente, vocês são maravilhosos. Alessandra, com a camiseta que eu dei. E fazendo exatamente o que eu faço, né? A ideia genial dessas gênias, dessa mulher falando interpretando, né, atuando fisicamente no que está na cabeça dela. Só que tem coisa melhor do que Alessandra Maestrini atuando fisicamente com Denise Stockley. Gente, Deus, é muito bom pra mim. Maravilhosa. Eu amei demais. Realmente. Muito bom. Gabriela, infelizmente o programa está chegando no final. Foi um prazer ter a sua presença aqui conosco. Obrigada. Parabéns pela sua dedicação, pela seriedade com que você leva a sua carreira. Gente, adorei demais. Vocês são incríveis, o programa é incrível, eu já gostava. Fiquei muito emocionada, tive que me segurar aqui, porque a gente se vê, né, no nosso passado e na construção de quem nos tornamos. Então, isso é tão bonito. Obrigada, agradeço demais. E é isso. Obrigada mesmo. A gente está muito feliz de ter você aqui e é muito bonito de ver a tua pesquisa, a tua construção, a tua trajetória e que você siga e traga mais disso pra gente. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Agora, pegando o gancho do trabalho nessa peça, O Papel de Parede Amarelo e Eu, que propõe uma reflexão sobre as questões de gênero, as lutas femininas e tal, nós sugerimos que você encerrasse o programa com um trecho de um poema de uma outra escritora que aborda essas mesmas questões. É uma nicaragüense chamada Gioconda Belli. Pode ser? Claro, vou amar. Por favor. Então, enquanto você se prepara, nós nos despedimos, prometemos voltar na semana que vem. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar, o nosso programa está na página do YouTube ou no aplicativo Cultura Play. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. E ficamos com a Gabriela Duarte. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha.
Aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão sem medo. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Constrói teu castelo e o rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e janelas. Que faças um círculo de fogueiras e acendas no centro de tua habitação uma estufa sempre ardente, de onde se mantenha o fervor de teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Ampara, mas te ampara primeiro. Guarda as distâncias, te constrói, te cuida, entesoura o teu poder, o defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós.